Eu queimei a imagem de Nossa Senhora na frente de todos, porque o pastor Elias mandou. Meu nome é Sebastião, mas o povo aqui da roça me chama de Tião. Já passei dos 70. E muita coisa nessa vida, mas nada, absolutamente nada, me derrubou. Tanto quanto a doença do meu neto, Lucas. O menino tinha só 7 anos quando começou a definhar. Primeiro, uma febrezinha boba. Depois, as dores na barriga. Logo, as perninhas já não aguentavam mais. A gente achou que era coisa de verme, ou talvez fraqueza da lida. Mas quando eu o levei no postinho, a médica já me olhou torto. De lá, a ordem foi para a cidade grande. E foi lá que a desgraça da notícia nos esmagou. Uma doença difícil, dessas raras que nem os doutores entendem direito. Minha filha Rosa Maria ficou sem chão. O pai do Lucas sumiu no mundo, assim, e soube da gravidez. Desde então, era só nós 3 nesse mundão. Eu me virava como dava. Fazia uns bicos nas terras alheias, carpia, tirava leite, vendia ovo, o que aparecesse para juntar o pão. Não era muito, mas dava para viver. Só que com a doença do pequeno, o pouco virou nada. Ver o Lucas ali, pele e osso, sem forças nem para segurar uma colher, me fazia sentir como se eu tivesse falhado em tudo na vida. Tentamos tudo que estava ao nosso alcance. Os médicos faziam exame atrás de exame, mas falavam mais difícil do que padre em latim. Tomei conselho de vizinha que mandou fazer banho de erva. Rezei terço toda noite. Fiz promessa para Santa Rita. Acendi vela para São Lázaro. Fui em benzedeira. Nada. Cada dia o menino piorava mais. Chegou a um ponto que ele mal abria os olhos. Só dormia e gemia. Parecia que a alma dele estava indo embora aos poucos. Foi aí que apareceu um moço novo na cidade. Diziam que era pastor de uma igreja evangélica recém-aberta, num salão lá, perto da feira. No começo, nem liguei. Sempre fui católico, criado com fé em Nossa Senhora Aparecida desde pequeno. Mas aí um vizinho me contou. Tinha ido lá e o tal pastor curava gente com oração. Disse que um primo dele tinha largado a cadeira de rodas depois que ele botou a mão na cabeça. Aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Ao fim da tarde, olhei para o meu Lucas, magrinho e calado na rede. Um aperto tão grande no peito me fez decidir. No outro dia, lá fui eu para tal igreja. Era um lugar simples, sem banco direito, só umas cadeiras de plástico. Tinha pouca gente, mas o pastor Elias falava alto, cheio de força, como se fosse o único dono de uma verdade que ninguém mais sabia. Ele falava de cura, de libertação, de milagre. Gritava que quem acreditasse de verdade ia ver maravilhas na própria casa. Dizia que a fé católica era morna, que imagem de santo era coisa errada, que aquilo tudo era idolatria. Seu olhar era fixo, intenso, mas sem um pingo de calor. Ele parecia ver através de nós, avaliando nossa miséria, não com compaixão, mas como um terreno fértil para sua semente. Lembro-me de um dia, ele falava sobre a cegueira espiritual, dos que se apegavam a ídolos de gesso. Por um breve instante, vi em seus olhos, não malícia, mas uma convicção tão profunda que me fez questionar tudo. Ele acreditava naquilo, e isso era mais assustador do que qualquer mentira. Aquilo me mexeu por dentro. Me deu medo, vergonha, dúvida, tudo junto. Mas, ao mesmo tempo, era como se fosse uma última chance para o Lucas. Fiquei com aquilo martelando na cabeça. Voltei outras vezes. Comecei a ir escondido porque sabia que Rosa Maria não ia gostar. Ela sempre foi devota da santa, como a mãe dela, mas eu estava cego pelo desespero. O pastor Elias me olhava no olho e dizia que milagre só vinha quando a gente largava o que era velho e abraçava o novo. Falava que eu tinha que mostrar fé de verdade. Fé sem sacrifício é só palavra vazia, repetia ele. Um dia pregou sobre plantar semente. Disse que se a gente quisesse colher cura, tinha que plantar fé, e a semente da fé era a entrega. Ele explicava que doar dinheiro, bens, até coisa de valor sentimental, era mostrar para Deus que a gente confiava por inteiro. Eu não sabia o que fazer. Estava com pouco, quase nada. Mas dentro de mim veio uma coragem misturada com desespero,
como se aquela fosse a última porta. Cheguei em casa, entrei no quarto, e meus olhos caíram sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagem, a mesma que Teresa, minha falecida esposa, havia deixado. Lembro-me de Teresa, ajoelhada ali mesmo, com a imagem nas mãos, pedindo por nossa união no dia do casamento. Anos depois, quando nosso primeiro filho adoeceu com sarampo, ela abraçava a santa, lágrimas escorrendo, prometendo 1000 coisas por sua vida. E nos dias bons, depois de uma colheita farta, ela sorria para a imagem, um agradecimento silencioso, pura gratidão. Era com ela que eu rezava todo dia, desde que a gente se casou. Estava um pouco lascada sim, mas era a coisa mais valiosa que eu tinha. Não em dinheiro, mas na alma, a história da nossa família, a memória de Teresa. Ajoelhei diante dela. Chorei feito criança e pedi perdão. Falei que era só por causa do Lucas. Se a senhora é mesmo mãe, sussurrei a voz embargada, vai entender. A esperança, quando se agarra a ela com as 2 mãos, pode ser a mais doce das ilusões ou a mais cruel das armadilhas. Foi com essa esperança que Tião pegou a imagem da santa. A entregou ao pastor Elias na próxima reunião. Junto um maço de notas amassadas, aquelas economias guardadas a ferro e fogo. Eu confio, Tião disse, e a voz, para sua própria surpresa, não falhou. O pastor Elias sorriu, um sorriso largo, cheio de dentes, que parecia alcançar até os olhos. Chamou Tião de homem de fé, profetizou que o milagre estava a caminho, que a casa seria um testemunho da glória divina. Por um instante, Tião sentiu algo estranho, como se uma porta pesada, trancada por anos, estivesse finalmente se abrindo. Saiu dali leve, aliviado, como quem joga um fardo nas costas de outro. Mas o tempo, esse sim, não perdoa, e nada mudou. Depois daquele dia na igreja, a imagem da santa, antes um consolo, virou um espinho na alma de Tião. Ela continuava ali, no canto do quarto, sobre o criado mudo, com o rostinho sereno, as mãozinhas juntas, o manto azul já desbotado pelo tempo. Era da Teresa, sua mulher, que já estava com Deus há mais de uma década. Foi com aquela imagem e junto a ela que eles construíram a fé da família, que rezaram quando a febre aftosa dizimou o gado, que imploraram por chuva nas secas mais bravas, que agradeceram quando Rosa Maria nasceu. Aquela pequena peça de madeira tinha testemunhado tudo, risos e lágrimas, orações e promessas, brigas e perdão. Mas Tião estava mudado. O pastor Elias martelava na cabeça de Tião. Imagem era pecado. Aquilo era só madeira pintada, não valia nada. Repetia que apenas o sangue de Cristo salvava e que quem se apegava a ídolos era como o povo do Egito com seu bezerro de ouro. Tião não entendia direito aquelas coisas de Bíblia, mas o pastor falava com uma certeza tão assustadora que dava medo. E Tião só queria uma coisa: ver seu neto Lucas curado. Era só isso. Até que uma noite, a escuridão da alma de Tião se encontrou com a escuridão do céu. Ele pegou a imagem da santa com as mãos trêmulas. Era levinha, pequena, mas parecia pesar 1 tonelada. A levou para o quintal. O céu estava limpo, cravejado de estrelas. As mãos tremiam, mas não de frio. Naquele instante, ao segurar a imagem, Tião viu a Teresa. Viu ela ajoelhada, o terço entre os dedos, os olhos fixos na Virgem, pedindo por um milagre quando o gado adoeceu. Viu a Teresa grávida da Rosa Maria, beijando o manto azul, pedindo proteção para a criança que vinha. Viu ela de novo, anos depois, com o rosto marcado pela seca, rezando para Nossa Senhora trazer a chuva que salvava uma lavoura, que salvava a gente. Tião pegou um pedaço de lenha, acendeu o fogo. As chamas crepitavam baixinho, e ele ficou ali, com a imagem na mão, os olhos fixos no fogo. Aquele fogo que parecia devorar não só a madeira, mas cada lembrança feliz. A imagem era a Teresa. A imagem era a história deles. E ele estava prestes a queimá-la. Viu a Teresa sorrindo, agradecendo. Quando Rosa Maria nasceu,
a imagem abençoando o lar. Com um suspiro que rasgou seu peito, Tião jogou-a no meio das chamas. Viu a sainha azul se retorcer, a mesma que a Teresa costurou um dia para a imagem ficar mais bonita. Os olhos da santa enegreceram, a coroa caiu para o lado. Uma dor lancinante apertou seu peito, quase o fez cair, mas ele se obrigou a ficar. Repetia para si mesmo que era por Lucas, que se aquilo era o que Deus queria, ele estava disposto. Era por seu neto que ele queimava a própria história. No dia seguinte, Tião foi falar com o pastor Elias, levando as últimas economias que... Tinha aí mais uns trocados que conseguiu vendendo a televisão velha. O pastor o recebeu com um sorriso aberto, mas que não alcançava os olhos. Um brilho de satisfação que gelou a espinha de Tião. Chamou-o de servo fiel. Disse que Deus honraria sua entrega, que eles estavam apenas começando. Afirmou que o Senhor pedia mais, que bênçãos maiores esperavam, mas Tião precisava dar tudo. Tião voltou para casa com a cabeça fervendo. Sentou na beira da cama, ficou olhando para o teto. A casa era simples, de tábua, herança dos seus pais. Foi ali que nasceu, onde enterrou sua infância, onde criou a filha, onde conheceu a Teresa. Mas agora parecia que ela estava se esvaziando, como se fosse só parede e telha, e não mais um lar. Pegou os papéis da casa, guardou numa pasta e levou até a imobiliária na cidade. Colocou-a à venda. O moço, espantado, perguntou se Tião tinha certeza, se não estava doido. Tião disse que sim. 2 dias depois, apareceu um comprador. Foi tudo rápido, dinheiro vivo. No sábado à noite, no culto das curas, Tião entregou quase tudo nas mãos do pastor Elias. Ele agradeceu com os olhos brilhando, um brilho quase insaciável. Pousou a mão na cabeça de Tião e falou que a semente estava completa, que agora sim o milagre estava a caminho. Rosa Maria quase teve um ataque quando soube. Gritou, chorou, bateu a porta. Disse que Tião estava sendo enganado, que ele tinha vendido o que era dela por direito. Falou que a casa era da avó dela, que aquilo era tudo o que tinham no mundo. Mas Tião não conseguiu responder. Ficou quieto, com o terço que ele mesmo fez enrolado na mão, porque a imagem já não tinha mais e só sobrou aquele punhado de contas que achou no fundo da gaveta. Naquele fim de semana, o pastor Elias chamou Tião e Lucas no altar. Pediu para Tião levar o menino, mesmo fraco, mesmo com dificuldade. Eles foram. Lucas estava quase sem força, sem cor. O pastor discursou bonito, disse que a fé do povo era pouca, mas que aquele homem ali, apontando para Tião, tinha entregado tudo. Ele garantiu que Deus honraria a fé do servo, que a cura desceria dos céus. O pastor Elias, com a voz em brasa, impôs as mãos sobre a cabeça de Lucas, meu neto. Gritou alto, ordenou que o mal partisse, soprou no rosto do menino, sacudiu-o com força. Disse que em 7 dias o milagre se completaria. A multidão aplaudiu, chorou. Eu, Sebastião, chorei junto. Naquele instante, eu juro por Deus, acreditei. Senti um calor estranho no peito, uma mistura sufocante de esperança e medo. Enquanto o povo se dispersava, vi o pastor Elias desviar o olhar para Lucas por uma fração de segundo. Seus olhos, antes cheios de um fervor quase maníaco, agora carregavam um brilho distante, quase calculista, antes de se voltar para os próximos fiéis. Voltei para casa com a certeza da vitória. Mas os dias se arrastaram e Lucas só piorava. No 5º dia, ele já não conseguia engolir. No 6º, a febre subiu, implacável. No 7º, seus olhos estavam virados, a fala desconexa. Corri para o hospital. A médica foi direta, era grave. E se não internasse na hora, Lucas não passaria da noite. Sentei-me ao lado de sua cama, os bips dos aparelhos cortando o silêncio. Minha cabeça latejava, o coração pesava toneladas. Eu não sabia mais o que era fé, o que era engano, o que era castigo. Só sabia que tinha entregado tudo, até a imagem da santa da minha Teresa. E ali estava Lucas, lutando para respirar. O milagre, esse, não vinha. O hospital da cidade, por menor que fosse,
Parecia um gigante naquele momento. Gente entrava e saía, chorava, crianças tossiam, médicos corriam sem parar. Cheguei com Lucas nos braços e ele já não abria os olhos. A pele queimava, a respiração curta, cada suspiro um adeus iminente. As enfermeiras, rápidas, pegaram-no de minhas mãos, sumiram pelos corredores. Fiquei ali plantado na porta, sem rumo. Um tempo depois, a médica surgiu. Seu olhar, grave, nunca mais me saiu da cabeça. Disse que o estado de Lucas era crítico, que as complicações eram muitas, que o corpo dele estava fraco demais para lutar. Usou uma palavra que doeu mais que qualquer soco: terminal. Fariam o possível, mas me pediu para me preparar. Saí de lá tropeçando, cambaleando. Desabei no meio-fio da calçada, as mãos na cabeça. O mundo girava lento, como se o tempo esticasse só para me ver sofrer. Eu tinha dado tudo. Vendi minha casa. E o pior, queimei a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquela mesma santa que Teresa, minha falecida esposa, beijava com devoção, pedindo por nossas colheitas ou sussurrando preces com Lucas, ainda bebê, no colo, buscando um futuro. A santa que viu Teresa chorar nos momentos difíceis e sorrir. Nos dias de bonança. Eu, Sebastião, tinha jogado no fogo a fé de uma vida, a memória dela, tudo por uma promessa vazia. Eu me ajoelhei diante de um homem que se dizia servo de Deus. Confiei nele. E agora, Lucas estava morrendo. Voltei para casa de qualquer jeito. No caminho, a igreja do pastor Elias surgiu à minha frente. Era noite de culto, pensei, mas os portões estavam trancados com correntes, as janelas fechadas, um papel na porta. Anunciava cultos suspensos por tempo indeterminado. Estranhei. Fui perguntar na vizinhança. A notícia correu como fogo na palha seca. O pastor Elias tinha sumido 2 dias antes. Pegou um carro na madrugada e evaporou. Levou consigo o dinheiro de todo mundo. Gente que vendeu moto, que deu gado, que prometeu carro. Tudo em troca de um milagre que nunca veio. Fiquei parado ali, olhando a fachada da igreja. Uma mistura de raiva e vergonha me consumindo. Como pude ser tão cego, tão burro, tão fraco? Entreguei minha casa, minha fé, a santa da minha Teresa, tudo o que eu tinha para um homem que só queria meu dinheiro. E o pior, arrastei Lucas junto, joguei meu neto nas mãos de um mentiroso. A culpa me esmagava o peito. Queria gritar, mas nem voz saía mais. Voltei para a rua, sem rumo, sem teto. Rosa Maria, minha filha, ficou na casa de uma amiga, levando algumas roupas e as poucas coisas de Lucas. Eu fui para um puxadinho no fundo do quintal de Ademir, um velho conhecido que me ofereceu um canto para dormir até que eu pudesse ajeitar a vida. O lugar era apertado, abarrotado de tralha, com cheiro de mofo e um chão de cimento bruto, mas era o que restava. Naquela noite, Sebastião se jogou num colchão velho, o estômago vazio, a alma em frangalhos. Não chorei, não rezei, não pedi nada. Fiquei ali, deitado, os olhos abertos na escuridão, esperando que o sono ou a morte viessem primeiro. Os pensamentos me martelavam sem parar. A imagem de Lucas, pálido, suado, tentando balbuciar meu nome. O olhar de Rosa Maria, cheio de raiva, acusando-me de ter destruído tudo. O peso da culpa era insuportável. A imagem da santa em chamas. Aquela cena, gravada a ferro e fogo na memória, retornou. Não era só o fogo que me consumia. Era o rosto de Teresa, minha falecida esposa, ajoelhada diante dela, rezando baixinho nos dias de colheita farta, ou nos momentos de doença, a fé inabalável nos olhos. E eu, Sebastião, tinha jogado tudo aquilo na fogueira. A lembrança veio como um golpe seco, um soco no peito. O mundo começou a rodar. Um calor estranho, febril, me invadiu de repente. A tontura veio em seguida, forte, avassaladora. Tentei me levantar, mas os pés se embolaram. Tropecei. A cabeça bateu na quina afiada da pia. Um baque surdo. E o chão, gelado, me recebeu. Senti o sangue quente escorrer pela testa, a vista escurecendo rápido. Ali, estirado no cimento frio, o mundo se apagou.
Então a escuridão cedeu lugar a um brilho azulado, tênue, quase etéreo, como a chama de uma vela na capela em noite de festa. Um aroma doce, um perfume de flor que me transportou para a missa de finados. Envolveu o ar. E ela surgiu. Uma mulher de manto azul celeste. O rosto sereno, os olhos marejados de uma tristeza profunda, mas as mãos estendidas em um gesto de acolhimento. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, mas seu olhar, aquele olhar, era puro amor. Nada de censura, nada de julgamento. Era o mesmo olhar de Teresa quando me pegava em alguma tolice, balançando a cabeça com carinho e resignação. Sua voz, suave, preencheu minha mente, sem que seus lábios se movessem. Nunca te deixei, ela sussurrou. Mesmo quando a imagem virou cinzas, eu permaneci. Fui eu quem segurou a vida de Lucas até agora. Eu compreendo tua dor, teu erro, teu desespero. Ainda há tempo. Ali, prostrado no chão, as lágrimas jorravam incontroláveis. Nenhuma palavra conseguiu sair. A luz azul desvaneceu-se lentamente e com ela a visão se dissolveu. O dia já havia clareado quando abri os olhos. A cabeça latejava. Uma crosta de sangue seco marcava minha testa. Mas o peito... o peito estava leve. Uma leveza que eu não sentia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, nem o medo, nem a raiva me sufocavam. Havia apenas uma certeza estranha, como se um peso imenso tivesse sido perdoado. Levantei devagar. Me sentei na beira da cama. Os primeiros raios de sol invadiam o quarto pela fresta da janela. Lá fora, os passarinhos trinavam suas melodias, alheios a tudo, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Eu sabia que a estrada adiante não seria fácil, que o sofrimento ainda viria, que a vida não se ajeitaria num piscar de olhos. Mas sabia, com uma convicção profunda, que não estava mais sozinho. No fundo da minha alma, eu senti. Ela ainda estava comigo. O sol já estava alto, inundando o puxadinho pela janela trincada. O cheiro de mofo, de abandono, ainda pairava no ar. Mas o que me despertou de verdade foi um calor no peito. Não era febre nem dor. Era um calor bom, aconchegante, que parecia me abraçar por dentro. Uma paz que nunca antes havia sentido. Era como se mesmo sozinho eu tivesse uma companhia. A cabeça ainda latejava da pancada, mas a dor era insignificante. Minha mente só tinha espaço para uma imagem. A mulher do manto azul, com aqueles olhos tristes e ao mesmo tempo cheios de um amor infinito. Não a imagem de madeira que virara cinzas, mas a visão que me amparou no chão frio. Era Nossa Senhora, Aparecida. Não havia mais dúvida. Senti como se sua mão tivesse tocado meu coração, me garantindo que ainda existia um caminho. Levantei num ímpeto. Não houve tempo para comida nem para banho. Apenas joguei água do balde no rosto e corri. Atravessei a pequena cidade do interior, os pés mal tocando o chão. Meu corpo, antes tão pesado e cansado, parecia flutuar. O coração batia forte, não de medo, mas de uma urgência avassaladora, uma esperança recém-nascida. Cheguei ao hospital esbaforido, o fôlego curto. Ao entrar, os olhares surpresos das enfermeiras me alcançaram. Uma delas, Rosa Maria, veio correndo, segurando meu braço. "Seu Sebastião!" ela exclamou com a voz embargada. "Seu neto Lucas acordou." Fiquei paralisado, a mente em branco. Ela repetiu a voz mais firme. O menino acordou, levantou sozinho, pediu água, chamou a mãe e depois o senhor. Era como se uma força invisível o tivesse puxado de volta da beira do abismo. Rosa Maria me guiou até o quarto e lá estava ele, Lucas, sentado na cama, sorvendo um suquinho de copo, devagar. Meu coração saltou na garganta. Ele me olhou e um sorriso fraco, mas verdadeiro, surgiu em seus lábios. Um sorriso que eu não via há tanto tempo. Ali, no chão frio do hospital, ajoelhei-me e chorei. O rosto escondido nas mãos, as lágrimas lavando a alma. Logo em seguida, a médica entrou. Seus olhos brilhavam.
Disse que os exames de Lucas apresentavam uma melhora tão drástica, tão inacreditável, que eles refizeram tudo, 2, 3 vezes, só para ter certeza. O sangue estava limpo, a infecção havia sumido por completo. Os órgãos, antes em falência, funcionavam melhor do que antes. Ela usou palavras difíceis, técnicas, mas o que entendi, no fundo da minha alma, era uma só coisa. Era um milagre. A médica parecia incrédula, como se o sangue de Lucas tivesse sido trocado por um novinho em folha. Ela mesma admitiu que não havia lógica naquilo, que em mais de 20 anos de profissão jamais vira algo parecido. Rosa Maria chegou logo depois, o rosto inchado de tanto chorar. Ao ver Lucas acordado, correu para abraçá-lo com uma força que parecia capaz de quebrar. Em seguida, seus olhos encontraram os meus. Eu estava ali, num canto do quarto, com meu terço improvisado, aquele que fiz com sementes de mamona e linha, de costura. Ela me olhou, os olhos marejados, e balançou a cabeça devagar, num entendimento silencioso. Pela primeira vez desde nossa briga, Rosa Maria não me via como um velho teimoso, mas como pai, como um homem que, mesmo errando, tentou acertar. Daquele dia em diante, algo mudou em mim. Comecei a desatar a língua, a contar tudo o que havia presenciado. Primeiro para os amigos mais próximos, depois para o enfermeiro, o padeiro, o moço do mercado. Eu falava do calor que senti no peito diante da mulher de manto azul, do perdão que irradiava de seu olhar. E então chegava a parte mais difícil, a imagem que eu queimei. A vergonha me apertava, mas precisava dizer. Lembro-me daquele dia, a chama lambendo a pintura e, de repente, flashes de Teresa, minha falecida esposa. Ela, com as mãos unidas, rezando para aquela mesma imagem no altar de nossa casa. Lembro-me dela, grávida, pedindo proteção para Lucas. Lembro-me dela, doente, sussurrando preces por um milagre. E eu ali, jogando no fogo não só um pedaço de madeira e tinta, mas a memória dela, a esperança dela, a fé que nos unia. Aquele momento de pura destruição se misturava com a lembrança da minha queda, da minha estadia no puxadinho, da visão que tive e da milagrosa cura de Lucas. Eu dizia a todos, eu abandonei a fé, mas ela nunca me abandonou. Mas a verdade é que nem todos compravam minha história. Alguns debochavam. Com um sorriso de escárnio, diziam que era maluquice, coisa da minha cabeça. Deve ter batido forte demais, um resmungou. Outro sugeriu, foi o antibiótico. Ou, criança às vezes melhora do nada. Mas então havia os outros. Aqueles que choravam comigo, que pediam para ouvir a história mais uma vez. Mulheres me abraçavam, prometendo retornar à igreja. Homens tiravam o chapéu, pedindo desculpa por ter duvidado da fé de suas mães. Minhas palavras se tornaram um espelho para a fé adormecida em muitos. Eu, Sebastião, voltei a frequentar a igreja católica da cidade. No início, ia escondido. A vergonha me arrastava para os bancos do fundo, mas o padre logo me reconheceu. Me abraçou, um abraço de pai, e me disse com a voz mansa, que somos todos filhos, e a mãe, Nossa Senhora, sempre perdoa. Chorei de novo, ali no último banco, com o terço na mão. Não era choro de tristeza, era um dilúvio de alívio. Era como finalmente voltar para casa, depois de uma longa e escura jornada. Enquanto isso, Lucas melhorava a cada dia. Em pouco tempo já corria pelo pátio do hospital, suas risadas ecoando, os olhinhos brilhando por uma bala. Os médicos falavam em recuperação extraordinária, mas eu sabia a verdade. Era um milagre. A santa me mostrou que a fé verdadeira não precisa de promessas de dinheiro, nem de gritos ensurdecedores de pastor, nem de barganha com o Criador. Não era como o pastor Elias, que com sua retórica calculada prometia o céu em troca do suor e da poupança de gente simples. Para a santa, só o que vale é a verdade no coração da gente. E à noite, lá no puxadinho, eu acendia uma vela num potinho de vidro, colocando-a no chão, perto da porta. Era ali que eu rezava agora, sozinho, em silêncio, apenas eu e ela.
A chama tremia no escuro e eu sentia que aquele brilho era o mesmo que impediu minha alma de apagar. Ela, a mãe, nunca me deixou. Ainda que Lucas tivesse saído do hospital, caminhando firme, a vida nos apresentava um novo desafio. Não tínhamos para onde ir. A casa da minha família, o lar de tantas memórias, havia sido devorada. O dinheiro que entreguei ao pastor Elias, confiando em suas promessas vazias, simplesmente sumiu, levando consigo não só meu patrimônio, mas um pedaço da minha alma. Nossas roupas e pertences estavam espalhados, uns com parentes, outros com amigos. A dignidade, essa estava ferida, mas nós estávamos vivos. Eu, minha filha Rosa Maria e o menino. E só isso já era uma vitória imensa. Passamos uns dias no puxadinho do Ademir, o amigo que me estendeu a mão na pior fase. Ele era um coração bom, mas a esposa, compreensivelmente, começou a reclamar. A casa era pequena e a vida deles também não era fácil. Entendi. Agradeci de coração e saí em busca de um novo rumo. Não dava mais para ficar parado, esperando que outro milagre caísse do céu. O maior deles já havia acontecido. Consegui um trabalho num sítio não muito longe da cidade. Era um serviço pesado, de sol a sol. Cuidar da horta, regar as plantas, alimentar os bichos. O dono do sítio me acolheu bem, oferecendo um quarto simples nos fundos da casa. Não era luxo, mas era um abrigo. Muito melhor que o puxadinho. Rosa, Maria e Lucas vieram morar comigo e ali, no meio da roça, a gente recomeçou. Eu acordava com o canto dos galos antes mesmo do sol apontar no horizonte e seguia direto para o trabalho. A vida era dura, sim, mas agora tinha um propósito, um sentido renovado. E nas tardes, quando a lida diminuía, eu caminhava pelas casas da vizinhança, visitava os doentes, fazia uma oração com quem precisava. Em minhas mãos, sempre o terço, simples, aquele de sementes. E em meu coração, uma fé que, depois de tudo, parecia mais forte do que nunca. A gente sabe que orar não é mágica, mas é um bálsamo para a alma que sangra. Foi assim que a notícia chegou, como um vendaval. O pastor Elias tinha sido preso na cidade vizinha. Várias famílias, finalmente, haviam juntado coragem para denunciá-lo. Ele havia esvaziado os bolsos e, pior, a esperança de muita gente, prometendo curas e milagres que jamais se concretizaram. Um alívio percorreu a vila, um suspiro coletivo de que aquele engodo finalmente chegara ao fim. Mas o estrago... o estrago estava feito. Famílias inteiras ficaram na rua, sem comida, sem um teto. A dor no olhar daquelas pessoas era a minha própria dor, multiplicada. A fé de muitos, a espinha dorsal de suas vidas, havia sido estraçalhada. E isso, eu garanto, dói mais que qualquer ferida no corpo. O pastor Elias, com sua retórica calculista, prometia o paraíso, mas entregava o inferno pessoal a cada um, que caía em suas artimanhas. Ele não via rostos, apenas cifras, e a devastação que deixava para trás era a prova de seu desprezo. Mesmo com toda aquela desolação ao redor, eu continuei. Continuava ali, de braços abertos, para quem me procurava. Não era para me exibir, nem para ganhar aplausos. Era porque eu sabia na carne o que era estar perdido, o que era a dor que te consome. E nessa entrega, ajudando o próximo, a gente também se remenda. Foi assim, dia após dia, que fui achando forças, plantando sementes de esperança em um solo árido. Um dia, depois da missa na igreja da cidade, uma senhora de posses se aproximou. Ela havia escutado minha história através de uma vizinha e, para minha surpresa, contou que também tinha recebido um milagre, uma graça de Nossa Senhora Aparecida. Disse que queria ajudar e ajudou de um jeito que mudou tudo. Ela me levou até um terreno bem no meio do bairro, onde havia uma casinha pequena, mas impecavelmente arrumada. É para você e sua família, ela me disse. Eu mal podia acreditar. A casa era simples, sim, mas era nossa. Tinha janelas que convidavam o sol a entrar, um quintal com terra para plantar e uma varanda onde dava para sentar e contemplar o céu.
Agradeci a ela de todo o coração, mas no fundo, minha gratidão maior era para a Mãe Aparecida. Eu sabia que era ela quem estava zelando por nós, abrindo caminhos quando eu já não sabia mais para onde ir. Na casa nova, a primeira coisa que fiz foi montar nosso altar. Peguei uma mesa velha, que trouxe lá da roça, e cobri com um pano bordado, um trabalho minucioso que a Teresa tinha feito. Com o pouco que juntei, comprei uma imagem nova de Nossa Senhora Aparecida. Acendi uma vela, coloquei umas flores colhidas no quintal. Aquele era nosso cantinho de fé, nosso porto seguro para agradecer e pedir força. A notícia da cura do meu neto, Lucas, e da nossa nova vida se espalhou como brisa pela cidade. Muita gente veio me procurar, querendo ouvir minha história, pedindo uma oração ou simplesmente para dividir sua própria dor e esperança. A fé, aquela que eu havia reencontrado e que agora voltava a pulsar em mim, começou a se espalhar devagar. Era como uma semente que germina depois de uma chuva forte. Não era mais aquela fé cega que me fez entregar tudo nas mãos do pastor Elias. Era uma fé simples, tecida em oração silenciosa, em cuidado com o próximo, em acreditar sem medo, mesmo quando o mundo parecia desabar. A santa não pedia dinheiro, nem gritaria, nem promessas vazias. Ela só pedia verdade. A vida, claro, ainda trazia seus desafios. O sítio precisava de atenção. A cidade era pequena, com suas dificuldades de sempre, e a gente ainda tinha pouco. Mas eu sentia que estava no caminho certo, que a santa havia me puxado pelo braço, me tirado da lama, me dando força para seguir em frente. Hoje nossa casa é um refúgio de paz, um lugar onde aprendemos que o amor é sempre mais forte que a dor, que a fé verdadeira nunca nos abandona, mesmo quando a gente tropeça. Continuo cuidando do sítio, ajudo quem me procura e rezo todas as noites no meu altar. E quando vejo Lucas correndo pelo quintal, aquele sorriso largo iluminando o rosto, eu sei, valeu a pena. A Mãe Aparecida esteve comigo o tempo todo, mesmo quando eu não percebia. O tempo seguiu seu curso e a vida, aos poucos, foi se ajeitando, sem pressa, do jeito que a vida simples costuma andar. Lucas voltou a estudar, correndo pelos corredores da escolinha como se nada houvesse acontecido. Rosa Maria arrumou um serviço de costura na casa de uma vizinha e assim fomos levando. A casinha nova, mesmo pequena, era um milagre puro, do telhado ao chão. Um dia, o padre da paróquia veio bater à nossa porta. Tinha ouvido minha história pela boca de tanta gente que resolveu me convidar para contá-la em um encontro na praça da cidade. Uma missa campal, daquelas que a gente vê em filme, mas que na roça é de verdade. Barraca de pastel, música, oração que ecoa no ar. Foi lá que me pediram para contar minha história. Meu testemunho, eles disseram. No começo a vergonha apertou, pensei em fugir. O que iam falar? O que iam cochichar? Mas aí, meus olhos se fixaram na imagem da santa ali no meu altar, e um nó desatou no peito. Entendi, não dava mais para guardar aquilo só para mim. Aquela dor, aquela esperança, não era só minha. Era para ser semente, para acender um pingo de fé no coração de quem já tinha desistido. O dia chegou, pesado e claro. A praça fervilhava. Criança correndo solta, senhoras com seus véus brancos, moços de boné virado, um mar de gente vinda de cada canto. Subi no tablado, as pernas bambas, a alma em carne viva. O padre, com um sorriso acolhedor, me apresentou e me entregou o microfone. Minhas mãos suavam tanto que quase escorregou. Respirei fundo. Olhei para a multidão, mas não via rostos. Vi a mim mesmo espalhado por ali, gente que já tropeçou, já sofreu o que não devia, já foi engabelada. Gente igual a Tião. Comecei devagar, a voz arrastada. Não sou homem de estudo, nem de fala bonita, eu disse. Sou só um velho, carregado de erros, que aprendeu na dor o que a escola não ensina. A voz embargou logo de cara, mas não parei. Foi ali, com a voz embargada, que revelei o impensável. Naquele tempo de desespero cego, eu,
Sebastião, queimei a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que minha Teresa, minha saudosa esposa, tanto amava. Lembro dela, ajoelhada ali, a imagem iluminada pela lamparina. Me ajuda, Nossa Senhora. Me ajuda a criar nosso menino. Ela sussurrava quando nosso Lucas ainda era um bebê e a vida parecia um mar de incertezas. E depois, dá força, minha mãezinha, pra gente aguentar essa colheita magra. A voz dela quase um fio, nos dias de penúria, sempre com fé inabalável. Aquela imagem, pra mim, era a presença dela. E eu a joguei no fogo. O cheiro de fumaça subindo, a madeira crepitando, o manto azul virando cinzas. Cada floco de fumaça era um pedaço da minha fé, da minha história, da memória de Teresa que eu estava traindo. Eu achava que estava me livrando de um peso, de uma promessa não cumprida, mas estava queimando a alma da minha casa. Cego por essa chama de desespero, eu me agarrei a uma falsa promessa. Procurei o pastor Elias. Ele falava bonito, prometia milagres, curas. Dizia que minha fé não era forte o suficiente, que faltava semear para colher o milagre. E eu, com Lucas definhando no hospital da cidade grande, acreditei em cada palavra. Deus move montanhas, meu irmão, ele dizia, com um sorriso que parecia tão sincero. Basta entregar tudo e a cura virá. Entreguei o que tinha e o que não tinha, minhas economias, a escritura da nossa casinha, herança de família, tudo. Ele me olhou nos olhos, ajeitou a gravata e murmurou um amém, tão frio que gelou a espinha. Seus olhos, antes cheios de um fervor quase palpável, agora brilhavam com uma satisfação que não era de Deus, mas do diabo que ele mesmo servia, contando as notas que sumiam das minhas mãos. A esperança, antes um fiapo, virou desespero total. Lucas piorava a cada dia, a cada ligação do hospital, um tiro no peito. Até que veio a notícia. Terminal. Minha voz falhou ali no microfone, lembrando daquele momento. A praça se calou. Vi lágrimas escorrendo, cabeças baixas, mas continuei. O pastor Elias, o homem de Deus, sumiu. Levou o meu dinheiro, levou a esperança de muita gente dali, que também caiu na lábia dele. Deixou um rastro de fé quebrada. Eu fui morar num puxadinho sem eira nem beira. Uma noite, a dor me derrubou. Desmaiei ali no chão batido, no escuro, achando que era meu fim, e foi ali na beira do abismo que a vi. Uma mulher de manto azul, as lágrimas escorrendo pelo rosto, chorando por mim, por minha miséria. Não citei nome de religião, não. Apontei dedo para ninguém. Só disse que caí nas garras de um lobo em pele de cordeiro, um falso profeta que usa o nome de Deus para arrancar o que os outros têm. E fé de verdade, a que salva, não precisa de berro, nem de conta bancária, recheada, nem de promessa vazia de palco. A fé que vem do coração é outra coisa. Ela é quieta, humilde, persistente. É igual a uma mãe que espera o filho voltar para casa. Não importa o tempo, não importa o erro. Foi bem nessa hora, quando a voz já tremia, que ele surgiu. No meio da multidão, como um raio de sol. Meu Lucas. Uma camiseta amarela, uma flor, na mãozinha. Ele vinha devagar, mas firme, sem bengala, sem apoio. Um sorriso no rosto que clareava a alma da praça inteira. Caminhou até mim, parou na minha frente e estendeu a flor. Um simples gesto. Foi o momento mais bonito da minha vida, minha gente. Daí eu concluí. Hoje eu sei que fui um tolo, errei feio. Mas Nossa Senhora não me largou. Nem quando eu queimei a imagem dela, nem quando virei as costas para a fé que Teresa me ensinou. Ela me puxou do abismo, me segurou pelo braço e me devolveu o que eu tinha de mais precioso. Meu Lucas, minha fé e minha vida. A praça mergulhou num silêncio profundo, como se o tempo tivesse parado para respirar junto comigo. Depois veio um aplauso forte que ecoou no peito. Não era para mim, nem para Nossa Senhora. Eu sabia, era para a fé, para a esperança, que renasce. Terminada a missa, muita gente se aproximou. Uns pediam uma bênção, outros só vinham agradecer. Um homem grandão, forte, com os olhos marejados, confessou que tinha vergonha de rezar.
mas que ia tentar de novo. Uma moça me estendeu um papelzinho com o nome da filha doente, pedindo uma oração. Guardei no bolso e naquela mesma noite rezei por ela. A vida agora segue simples. Voltei para a lida no sítio. Limpo a horta, trato dos bichos. Mas o coração... o coração tá leve. Todo fim de tarde. Lá em casa, acendo a vela no altar e fico ali, só agradecendo. Tem dia que Lucas, meu milagre, senta do lado e reza comigo. Rosa Maria também. É o nosso momento, a nossa prece silenciosa. De vez em quando, ainda me chamam para contar essa história. Na igreja, na casa de alguém que perdeu a esperança. E eu conto. Do mesmo jeito, sem tirar nem pôr, porque não existe força maior que a verdade nua e crua. Se aprendi algo com tudo isso, é que milagre existe sim, mas não é do jeito que a gente imagina. Não vem com um barulho de palco, nem com promessa vazia. Milagre, meu filho, acontece quando a gente se entrega. O coração estava em frangalhos, dilacerado, mas, mesmo assim, a gente confia. A fé, essa força indomável, ela surge exatamente quando não sobra mais nada. Quando tudo desmorona e o único alento é a esperança nua e crua. Foi essa fé, essa teimosia da alma que se recusa a desistir, que me salvou. Sim, foi ela que me tirou do abismo.